Depois de muitos e muitos pedidos, finalmente eu trouxe conteúdo sobre investimentos no exterior. Partiu dolarizar nossa carteira? Bora pro vídeo. Devagarzinho nosso canal tá crescendo, tá pegando mais visualizações, mais pessoas estão conhecendo e se inscrevendo no canal. Isso é muito maneiro. Se você caiu aqui de paraquedas, cara, se inscreve aqui embaixo, deixa o like, seja muito bem-vindo. Se você já é de casa, deixa o like como sempre, compartilha esse vídeo e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Deixa o like? Muito obrigado, valeu. Vamos lá. Antes de a gente entrar de fato nos investimentos no exterior, o passo a passo, os principais ativos, eu queria mostrar alguns dos motivadores que me fizeram dolarizar parte do meu patrimônio. E eu separei alguns deles. O primeiro é que quando você leva o seu patrimônio, parte da sua carteira, lá para a terra do tio Sam, você está exposto à maior cultura empreendedora do mundo. Pedro, como assim? Quando eu falo para você de Vale do Silício, o que vem na sua cabeça? Provavelmente grandes startups, aquelas chamadas empresas unicórnio, valem mais de $1 bilhão, como Apple, Google, Amazon, Facebook, Netflix, empresas que têm um crescimento muito agressivo, que possuem um brand muito forte, uma marca muito forte e que trimestre após trimestre, balanço após balanço, vem aumentando o seu faturamento, vem aumentando a sua lucratividade e a sua relevância no mundo corporativo e no nosso mundo, na vida real mesmo, porque é a primeira coisa que você faz quando você acorda é pegar o seu telefone, abrir o Google, abrir o Instagram, abrir o Facebook, enfim, as pessoas consomem cada vez mais os produtos e serviços dessas empresas. Quando você leva o seu patrimônio para lá, você está exposto a essas grandes e maiores empresas mais lucrativas do mundo. O segundo ponto é que você dolarizar a parte da sua carteira protege o seu poder de compra e a sua moeda em relação a possível desvalorização futura. A gente sabe que com a implementação do real como unidade de valor em 1994 e com a adoção do câmbio flutuante em 99, o real só se desvalorizou frente ao dólar. Então, você precisa ter alguns investimentos que te rendam uma renda em dólar, justamente para cobrir esse poder de compra que hoje em dia a maior parte deles, querendo ou não, é em dólar. O pão que você compra na padaria possui o trigo, e o trigo é uma commodity dolarizada, ela é comercializada em dólar. A maioria das transações no mundo inteiro, elas são dolarizadas. A internet que você paga tem componente em dólar, o celular que você usa tem componente em dólar, o combustível que você usa para andar de carro ou para andar de busão, enfim. Então você precisa ter alguma parcela do seu patrimônio para cobrir esse poder de compra em relação ao mundo inteiro, de forma global. E o terceiro ponto, que pouca gente se atenta, é a questão de uma possível regulamentação do Estado ou até confisco do seu patrimônio. E se você não sabe muito bem, não está entendendo muito bem porque eu estou falando isso, pergunta para os seus pais em relação ao que foi o confisco da poupança em 1990, feita pelo governo Collor. Basicamente, foi a medida adotada pelo governo para controlar a inflação. O Brasil vinha saindo da década de 80 com a chamada hiperinflação. E para controlar essa inflação, eles controlaram, de fato, na fonte, os gastos da população. Falando assim, olha só, você não pode movimentar o dinheiro, tá travado. Eles travaram a poupança da galera, que era praticamente usada como uma conta corrente. Muitas pessoas ainda usam, então eles bloquearam. Vamos supor que você tem um custo de vida de R$3.000 e aí você precisa sacar esses R$3.000 para pagar suas obrigações, pagar a escola do seu filho, pagar o seu transporte, pagar a sua alimentação, sua conta de água, de luz, enfim, pagar o que você precisa realmente pagar naquele mês. Então o governo fala assim, olha só, você só pode sacar R$1.000. E aí, o que você faz? Você até pode ter o dinheiro no banco, mas você não podia sacar naquela época justamente para diminuir o consumo da população e diminuir a inflação. Só que é aquilo, ele tá te obrigando a fazer isso. E às vezes você precisa de uma emergência. Sei lá, alguém da sua família fica doente, você precisa sacar esse dinheiro e pagar uma cirurgia de urgência, de vida ou morte, você não pode fazer isso. Quando você leva o seu patrimônio para outro país, você está também blindando parte desse patrimônio que foi para lá, para o exterior, desse possível confisco. Então é um ponto muito importante que a gente deve se atentar. Claro que o risco disso acontecer é muito baixo, mas basta acontecer, provavelmente a maioria das pessoas vão estar de calças curtas. E o quarto ponto, e não menos importante, é a questão da liquidez. Lá nos Estados Unidos, eu vou falar um pouco mais à frente como funciona, mas é cerca de 3 vezes mais líquido no mercado do que aqui. Possui mais de 8 mil ativos, ainda mais com essa onda de IPOs que está vindo agora, é um monte de empresas abrindo capital na bolsa. Então lá a opção de negociação é muito maior, você possui mais instrumentos de investimento, possui mais opções de investimento e a liquidez, a velocidade com que você consegue vender ou comprar algum ativo é muito maior também. E eu separei aqui 3 passos para você começar a investir de fato. Claro que para você se expor ao mercado norte-americano, você pode fazer isso de algumas formas, como fundos cambiais, como ETFs, como fundos de investimento
investimento que investe em ativos lá nas bolsas de valores da NYSE e da Nasdaq, são as principais bolsas de valores nos Estados Unidos, e através de BDRs, que tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar um card aqui em cima, se você não entende muito bem, dá uma olhadinha lá e depois volta pra cá. Só que o modo que eu vou te explicar aqui é a exposição direta. Como assim? Abrindo conta direto lá no exterior e se expondo de forma direta ao mercado de ações norte-americano. O primeiro passo é você, de fato, sentar e abrir conta numa corretora norte-americana. Para você operar lá no mercado dos Estados Unidos, você precisa ter conta numa corretora sediada nos Estados Unidos. E a corretora que eu uso é a Avenue. Não tem nenhum tipo de jabá com o canal, até gostaria que tivesse. Mas por que a Avenue é diferenciada, na minha opinião? Primeiramente, ela acaba com a barreira da língua. Ela é uma plataforma totalmente em português, feita por brasileiros, para brasileiros, então não tem mais desculpa de pô, Pedro, eu não sei falar inglês, como é que eu vou investir lá nos Estados Unidos, lá fora? Ela é totalmente em português, para abrir conta é de graça. Você tem uma plataforma totalmente didática, fácil entendimento, né? Aqueles gráficos absurdos que você abre e fica, meu Deus, é bem tranquilo. Abre conta lá, eu vou deixar o link aqui embaixo, vê se vale a pena, é de graça, e aí você volta aqui, confirma pra mim se valeu a pena ou não. Show? O segundo passo é você, de fato, fazer a remessa, pegar o seu dinheiro e levar lá para os Estados Unidos. E eu faço isso através de bancos digitais, que não pagam essa taxa de transferência. Eu economizo nessa taxa e consigo investir mais lá na ponta, sobra mais dinheiro para investir. E aqui você vai pagar algumas taxas. O primeiro é o IOF, que gira em torno de 0,38%, 0,40%, que é o imposto sobre operações financeiras. Quando você leva um dinheiro para o exterior, você paga essa taxa. E a segunda taxa é em cima do câmbio, o spread cambial, que na Avenue ela é em torno de 1 a 2% em cima do câmbio. E essa parada de câmbio é legal, interessante mencionar também na Avenue, que lá ele te dá duas opções, duas opcionalidades de câmbio. Você pode fazer o câmbio D0, ou seja, naquele mesmo dia você troca o câmbio na hora, ou o D+1, que quando você escolhe o D+1, geralmente eles te dão um pequeno desconto sobre o câmbio, você paga um câmbio mais barato. Claro, se você tiver a emergência de fazer o câmbio na hora e comprar algum ativo, porque sei lá, o mercado tá em queda, você viu uma oportunidade, não pode esperar aquele dia passar, show, faça. Mas você tem a opção também de fazer um câmbio mais barato no D+1. Eu acho essa opção muito interessante. Eu não sei se em outras corretoras lá fora existe essa opção. Se tiver, se vocês conhecem, deixa aqui embaixo nos comentários. E o terceiro passo é, de fato, você comprar os seus ativos e dolarizar de vez a sua carteira. E aqui funciona da mesma forma que a bolsa de valores no Brasil. Você abre o seu home broker, digita o nome do ativo que você quer comprar e pronto, comprou o seu ativo. E lá na bolsa de valores, como eu mencionei, a liquidez é maior. Lá é D0. Você compra o ativo, no mesmo dia tá na custódia, seu nome. Aqui no Brasil é D+3. Você precisa de 3 dias para de fato aquela operação ser totalmente liquidada e as ações, os ativos entrarem no seu nome. Então é um ponto muito importante. E falando em home broker, falando em bolsa de valores, falando em ativos, e eu trouxe dois ativos aqui que compõem a maior parte dos investimentos lá dos Estados Unidos, que são os REITs e as stocks. Os REITs são uma sigla para Real Estate Investment Trust, que são empresas de capital aberto que têm investimentos majoritariamente no cunho imobiliário. Eles são muito parecidos com os fundos imobiliários, porém com algumas diferenças. A primeira delas é que elas são uma empresa de fato de capital aberto, não um fundo. Ou seja, elas podem, por exemplo, se alavancar, contrair dívidas, investir em novos projetos e aumentar as suas operações, aumentarem de tamanho e assim rentabilizar melhor o seu acionista. Mas claro, com a alavancagem também vem risco, possui também um maior risco do que os fundos imobiliários. Outro ponto também é que lá os REITs, eles operam setores que aqui no Brasil os fundos imobiliários ainda não exploram, ou pelo menos eu nunca ouvi falar. E eu trouxe dois REITs aqui que exemplificam muito bem isso. O primeiro é o Public Storage, que é a sigla de negociação para PSA. Esse REIT, ele opera salas lá nos Estados Unidos que a pessoa pode alugar e deixar o que ela bem entender dentro daquela sala. É uma sala mais ou menos do tamanho do meu quarto aqui. E aí você aluga esse quarto e aí você bota lá, sei lá, um móvel, algum quadro, alguma caixa com troféu, com medalha, enfim, aquelas coisas que ficam na garagem, saca? Mas que estão ocupando espaço de fato na sua casa. Só que você não quer se desfazer, não quer vender, tem algum apego emocional. Então você aluga e deixa lá as suas coisas que você bem entender dentro dessa sala. O segundo, e pra mim é um dos REITs mais interessantes, que é o Equinix, código de negociação EQIX. Esse REIT, ele é de data center, ou seja, ele trabalha com hospedagem de dados. Para você ter... Não basta bater o prato, bater a prateleira, bater as coisas. Eu vou deixar umas fotos aí passando das suas operações, mas ele tem operações em mais de 25 países e tem clientes como nada mais nada menos Amazon, Google, Facebook, Adobe, Netflix e tantas outras. Então é um fundo que investe muito em segurança, investe em refrigeração desses grandes computadores, porque não podem superaquecer, porque se ocorrer, pode danificar esses dados, e esses dados valem literalmente bilhões de dólares. Essas empresas que eu citei anteriormente, elas trabalham basicamente, ou a grande maioria delas, com dados
dados para aí sim conseguir rentabilizar melhor as suas linhas de negócios, como o próprio Ads e as publicidades em cima, como é o caso do Google, como é o caso da Amazon, para conseguir melhor mostrar as suas ofertas para um possível cliente através das suas pesquisas. Então isso tudo precisa ter armazenamento de dados. E esses REITs são bem famosos lá nos Estados Unidos e eu achei muito interessante. Eu nunca ouvi falar no fundo que opera isso aqui no Brasil, Data Center, apesar do setor de tecnologia aqui no Brasil ser bem, ainda tá engatinhando bastante, então acho que é por isso. Mas achei muito maneiro trazer aqui. E o segundo são as stocks, que são as empresas, os negócios, as empresas de capital aberto, de fato, como assim no Brasil. E eu trouxe duas empresas aqui para exemplificar bem as stocks lá nos Estados Unidos. A primeira é a Coca-Cola. Dispensa descrição, dispensa comentários. É uma empresa que tem um brand muito forte, que possui diversas marcas no seu portfólio e é uma empresa também que é imbatível no quesito propaganda de Natal. Não tem outra igual, aquela musiquinha, aquele urso polar, não dá. Brincadeiras à parte, a Coca-Cola ela tá no hall de empresas que é um dado absurdo. Ano após ano, nos últimos 50 anos, ela vem aumentando seus dividendos aos acionistas, vem pagando mais dividendos em relação ao ano anterior de forma consecutiva. Então, no primeiro ano ela pagou $1, no outro ano 1,10, no outro ano 1,20, assim, crescente de forma absurda nos últimos 50 anos. Então, não é para qualquer empresa fazer isso. Uma outra empresa também que está fazendo isso é o McDonald's, que é uma empresa muito grande, muito robusta, não é uma empresa de tanto crescimento assim, não tem mais para onde crescer a Coca-Cola, ela está na maioria dos países do mundo e é o primeiro refrigerante e a maioria das pessoas pensa é a Coca-Cola. A segunda empresa é a Berkshire Hathaway. E essa empresa aqui, cara, dispensa comentários também, uma empresa muito boa, eu pessoalmente tenho na carteira, que é a empresa que tem o CEO como nada mais nada menos o todo-poderoso oráculo, genial, o Warren Buffett. Se você não sabe o que é o Warren Buffett, é considerado por muitos, pela grande maioria dos investidores do mundo inteiro, como o maior investidor de todos os tempos. O cara é simplesmente brilhante, eu sou simplesmente apaixonado pelas obras dele, pela filosofia de investimento dele, então não tem por que eu não ser sócio do maior investidor de todos os tempos, mas não só isso. Na diretoria também tem o Charlie Munger, que é um cara brilhante que tá com ele, ó, há 232 mil anos, junto dele nessa de mercado financeiro, de investimentos, enfim, e na própria direção da Berkshire Hathaway. E a principal linha de negócio da Berkshire Hathaway é seguros, que por si só já é uma linha que rentabiliza muito, que já dá muito dinheiro. Eles também têm linhas de investimentos alternativos como a Apple, eles investem em bancos, eles investem na própria Coca-Cola. Há um pouco tempo atrás, Warren Buffett realizou uma aquisição numa parte de mineração de ouro, então eles estão sempre amplificando as suas linhas de negócio de rentabilizarem o capital da empresa e, consequentemente, dos acionistas. E não só isso, eles têm um caixa absurdamente grande de mais de 100 bilhões de dólares. Então eles estão literalmente preparados para o que deve é, se tiver o fim do mundo, eles têm dinheiro para conseguir pagar as suas obrigações, para conseguir rentabilizar os acionistas, eles têm dinheiro para comprar outras empresas. Então, só para vocês terem noção, eles conseguem comprar a Vale inteira, eles conseguem comprar a Petrobras inteira só com o dinheiro do caixa. Então, é algo absurdo, de outro planeta, o que é o caixa da Berkshire Hathaway, e de outro planeta também, a gestão, a área de negócio. É uma empresa que eu tenho na carteira, sou fã, mas claro, não é nenhum tipo de recomendação. E cara, se esse vídeo aqui foi engrandecedor para você, se te ajudou de alguma forma, eu peço, por gentileza, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com quem você acha que possa se beneficiar desse conteúdo também, com quem quer dolarizar a parte do patrimônio. E agora não tem mais desculpa. Se você, antes tinha a barreira da língua, lá na Avenue não tem, é tudo em português. Cara, mas aí paga a taxa de corretagem. Eu esqueci de falar isso também. Na Avenue também não tem taxa de corretagem, tem plano de corretagem de graça. Você não vai pagar, você vai investir em dólar e não vai pagar por isso. Tem câmbio, tem opção de câmbio, você pode escolher D0, D+1. Você tem diversas opcionalidades lá, você tem podcast, você tem relatório, enfim. Abre a conta na Avenue, vou deixar o link aqui embaixo. E no mais, eu vou ficando por aqui. Grande abraço. Meu nome é Pedro Muccioli e esse é o Multi Falou.